Então tá, galera. Vou começar então. E eu comecei já bem feliz porque tem certos momentos que a gente vê que o Espírito Santo ele age em mais de uma pessoa com o mesmo fim. E a gente não se dá conta que o Espírito Santo vai agir na gente em momentos normais, momentos que a gente não se dá conta, que a gente às vezes nem orou, mas o Espírito Santo está lá agindo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que muitas das decisões que a gente toma no dia a dia, mesmo ao decidir não atravessar a rua, a gente jamais imaginou que o Espírito Santo estava ali com a gente. E por que eu estou falando isso? Porque o título da mensagem de hoje é para a gente jogar as nossas ansiedades aos pés da cruz. E os dois hinos, os dois louvores né? Bem assembleiano crente, né? Os dois louvores que a Gil escolheu falam exatamente disso. E aí quando eu vi que a Gil escolheu, que eu peço para ela escolher os louvores, quando eu vi o que ela escolheu e eu vi do que se tratava, ali eu vi uma ação do Espírito Santo, quando eu estava lá preparando a palavra e cuidando do coração da Gil. E eu vi que o Espírito Santo já começou a preparar esse ambiente para a gente. Então que a gente esteja aí de ouvidos atentos. E isso a gente vai entrar aí numa série de palavras que são pensadas para esse início de ano. Semana passada a gente falou sobre as resoluções do ano novo, né? E agora a gente vai falar sobre as ansiedades e preocupações, porque hoje, dia 14 de janeiro, pode ser que a gente tenha se dado conta de que a nossa vida não vai mudar porque mudou de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a não ser que a gente mude o nosso comportamento. What I'm saying is, the Holy Spirit, they will several times act, and we may not even realize that because it's just a normal day, normal life, nothing different, no feelings, anything. But I'm starting this meeting quite happy because I was a witness of the Holy Spirit acting actually this morning, because when I was preparing the message, we have a specific topic, which is leaving our anxieties to God, and not the one in German, unfortunately, but the one in Portuguese. The two songs that Julian picked for today's meeting, those two are fully aligned with the core of the message today. And we didn't talk about it, so for me, it's a very clear act from the Holy Spirit to make sure that He was already preparing the environment, preparing our hearts for the message of today. Então, galera, eu vou começar lendo Provérbios 12, 25, que diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. I'm going to start reading Proverbs 12, 25, which says, anxiety in the heart of man causes depression, but a good work makes it glad. Então, pessoal, agora, metade de janeiro, como eu falei, a gente pode ter eventualmente se dado conta de que a nossa vida não vai mudar, porque mudou o dia no calendário. Esses dias eu estava numa reunião da empresa e eu perguntei por que a gente segue mentindo pra gente, achando que vai ser tudo diferente, porque mudou de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Por que seria diferente mudar do dia 23 de junho para o dia 24 de junho? A não ser que a gente determine um novo ciclo e a gente comece a se comportar para esse novo ciclo. Uma coisa que eu vivo dizendo para Gil, para Bela, a gente nunca vai atingir resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então um ano só vai ser diferente se a gente mudar as nossas ações. E aí talvez, para quem já realizou, se deu conta disso, talvez tenha já começado a entrar naquele período, início do ano, de ansiedade, né? Mas será que esse ano vai ser diferente? Mas será que a gente vai passar pelas mesmas lutas? Será que a gente vai conseguir atingir aquele nosso objetivo? Será que eu vou conseguir emagrecer? Será que eu vou conseguir meu trabalho? Será que eu vou aprender o idioma? Será que?
E a gente tem que se dar conta, porque a ansiedade ela pode drenar nossa energia, esgotar nossa força. E quem não controla a ansiedade é controlado por ela. Some of us might have realized by mid-January that it's not because the calendar turned from 31st of December to 4th of January that our life's gonna change from one day to another. It couldn't be different from changing from the 23rd to 24th of June, for example. And we tend to lie to ourselves saying everything will be different this year. However, what I keep saying to Gil, to Isabella is, we'll never achieve a different result if we keep doing the same things. Therefore, New Year is just a new cycle if we start acting differently. And when we realize that by this time of the year, because we have so many resolutions and eventually we haven't seen yet a big change, we may become anxious. And the problem with that is because anxiety drains our energy, depletes strength. Those who do not control anxiety are controlled by it. E às vezes a preocupação bate na nossa porta e a gente deixa ela entrar. Ou a gente até convida ela para que ela entre. E aí junto vem o desânimo, a vontade de desistir. Vem essa vontade de jogar tudo pro alto, como se jogar pro alto fosse resolver. Eu tenho dias que a vontade que eu tenho é de jogar tudo pra cima, literalmente. Problema aqui, problema de saúde, problema no trabalho, problema lá, problema na família. Vontade de dizer, quer saber, eu não tô nem aí pra mais nada. Só que isso não vai resolver o problema, isso tende a piorar, na verdade. Worry often knocks on our door and we let the worry in. Or sometimes we even invite the worry to come to our lives and to our houses, to our homes. The problem is discouragement often comes with it, the desire of give up. And we sometimes have this attitude or feeling that if I just throw everything in the air, I'll be better, but actually it won't solve anything. And many times I have this feeling of, you know what, I simply don't care anymore, I'm not gonna get worried myself because of problems from work, from family, from relatives, from health. But it will never help, actually it will just getting things worse. Então a gente precisa entender que dificuldades existem e que a gente vai passar por ciclos de dificuldades, por ciclos de crises, elas vêm e vão. E uma coisa que eu aprendi no ambiente de trabalho é o seguinte, a gente tem que focar naquilo que está ao nosso alcance mudar. Não está ao nosso alcance prevenir crises e problemas. Isso não está ao nosso alcance. Não tem como a gente evitar as crises cíclicas nas nossas vidas. O que está ao nosso alcance é decidir como que a gente reage a isso. O nosso posicionamento diante das adversidades é o que determina como que a gente vai enfrentar as crises daqui para frente. Quando a gente está no estado de preocupação e ansiedade, a nossa visão ela fica limitada em torno do problema e não da solução. E aí, galera, tem uma palavra que eu vou usar aqui, que faz parte do resto da mensagem. Aí o nosso fardo fica mais pesado. Eu sobrecarrego a minha estrutura emocional, inclusive. Impedindo que a gente veja as bênçãos de Deus nas nossas vidas. We need to understand that difficulties exist. Crises, they are cyclical. They come and go. The problem is, and that's what I learned in my work environment, we should not focus on the things we cannot control, simply because we cannot control them, we cannot change them. But we should rather focus on the things which are under our reach. It's under our control, which means, in the middle of a crisis, how I react to that,
how I behave in front of the crisis. When we are in the state of worry and anxiety, our vision is limited around the problem, not the solution. And that makes the burden, which I'm going to use this word along the message, and that makes the burden even heavier, overloading our emotional system, our emotional structure. And eventually, that will prevent us from seeing God's blessing in our lives. A vida é linda quando a gente não carrega esses fardos pesados. Quando a gente passa a viver a sua plenitude, a plenitude da vida. Quando a gente não se deixa abater pelos pesos das feridas do passado e a angústia das preocupações do futuro. Que a gente possa viver o agora na certeza que Deus está no controle e está cuidando de tudo. Porque quando a gente não tem a certeza é quando a ansiedade toma conta. Life is beautiful when we don't carry these heavy burdens, but we live to the fullest. We cannot allow ourselves to be overwhelmed by the weight of wounds from the past and worries from the future, concerns about the future. Let's live the now in the certainty that God is in control and taking care of everything. And that is exactly what we should do, because when we do not understand God is in control and taking care of everything, this is when anxiety comes in. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, pegar um trecho deles, fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigiem. 1 Peter, chapter 5, verses 7 and 8, just a part of it, says the following: cast all your anxiety on him, because he cares for you. Be self-controlled and alert. A ansiedade nos coloca um peso que não é nosso. E Jesus disse o seguinte, Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Anxiety puts on us a certain weight which is not ours. And Jesus told us that. Matthew 11:30. Come to me, all who labor and are heavy laden. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Mas vamos entender o que é o jugo, o que é o fardo. Jugo na Bíblia, no sentido religioso, é a opressão que uma pessoa carrega quando ela está dominada pelos seus próprios problemas. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai começar a entender essa mensagem. Então eu vou repetir, porque é chave que se entenda isso. Jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada pelos próprios problemas. Jesus' burden is light and yoke is easy. Yoke in the Bible, with this religion meaning, says that yoke is the oppression that a person carries when this person is dominated by his or her own problems. And this is key to understand the rest of the message. Again, yoke is the oppression that a person carries when he's dominated by his or her own problems. O substantivo jugo, né? O objeto jugo. Alguns de vocês já sabem, vão se lembrar, talvez seja novidade para alguns, daquela peça feita de madeira que fica em cima dos bois, lembra? Para quem já foi para a roça, ou morou na roça, né? Isso é para que os dois andem na mesma velocidade, no mesmo compasso, enquanto eles puxam um arado ou uma carroça. Também pode ser chamada de canga ou junta de bois, dependendo da região. E tanto o jugo quanto o fardo, eles se referem à mesma coisa, ao peso que é carregado. E quando a Bíblia fala em lançar sobre Deus as nossas ansiedades, ela quer dizer avançar e cumprir o nosso propósito. Trocar os nossos fardos pesados pela leveza dos fardos de Jesus. Então a Bíblia está dizendo que a gente tem que nos livrar das cargas, dos pesos que nos impedem de correr.
The noun of yoke refers to a piece of made out of wood that is used to unite two cows or oxen. So they walk in the same pace while pulling a plow or a cart in the farm. You know what I mean? This big piece of wood that goes over the cows. So they work at the same pace when they're pulling something. And it's also called yoke or yoke of oxen. Both now come back to the message, which eventually gets easier to understand now. Both yoke and burden refer to the weight that's carried. And when the Bible talks about casting our anxieties on God, it means moving forward and fulfilling our purpose. Exchanging our heavy burdens or yoke for the lightness of Jesus' burdens. We get rid of the burdens or yokes that keep us from running. Hebreus 12, versículo 1 diz o seguinte: desembaraçando-nos vamos de novo. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebrews 12:1 says the following: lay aside every weight and the sin which so easily entangles us, and let's run with perseverance the race that is set before us. Existe uma corrida em que a gente está e a gente precisa deixar esse peso de lado. O peso do pecado para a gente conseguir correr. O peso, ele não nos permite correr. E talvez, por causa do peso, a gente nunca chegue no final. Isso quer dizer que a preocupação transforma os fardos leves de Jesus em fardos pesados. Eu expliquei isso antes. There is a race we are in, and we need to drop our weight, the weight of sin, in order to run. The weight does not let us run, or eventually we will never get to the end of the race. This means that worry turns light burdens into heavy burdens, as I explained in the beginning. Todos nós temos responsabilidades. Família, trabalho, em qualquer área da vida. Mesmo as coisas pequenas ou as coisas grandes da nossa vida, todos nós temos responsabilidades. Só que a responsabilidade não pode se tornar um peso de maneira que a gente aceite a responsabilidade como se fosse uma preocupação. Porque elas são coisas diferentes. Já pensaram sobre isso? Todos nós, vou repetir, todos nós temos responsabilidades. A gente não pode deixar que a responsabilidade se torne uma preocupação. Porque isso revela um coração inseguro e um coração incrédulo. Se a gente confiar em Deus, a gente não tem que se preocupar. Deus não deixa de ser Deus por causa da nossa ansiedade e preocupação. Deus é fiel e imutável. Ele nos ama, Ele é Pai, Ele cuida e nos protege, Ele está no controle de tudo. We all have responsibilities, whether in the family, at work, or in any area of life, from the smaller to the bigger things, but responsibility cannot become a weight that we must accept as a concern. This is quite important because, I'm going to repeat because this is key. We should not let responsibility become a concern or become a weight, because this reveals a heart which is insecure, a heart which is not believing. If you trust in God, we should not worry. God does not cease to be God because our anxiety or worry. God is faithful and unchanging. He loves us. He's a Father. He cares for and protects us. And we should never ever forget God is in control of everything.
Há momentos, isso que é outra questão chave para a gente entender, pessoal, há momentos em que a nossa vida vai nos apresentar dois caminhos. O caminho do destino e o caminho da segurança. E se a gente parar para refletir sobre isso, todos nós aqui, acredito, pelas circunstâncias da vida, todos nós vamos entender que é exatamente isso que acontece. A vida vai, em determinados momentos, mostrar uma bifurcação. E aí você vai ver uma plaquinha de cada lado. Destino, segurança. Muitos de nós, por não confiarmos em Deus, ou não termos confiado em determinado momento, a gente escolhe a segurança, a zona de conforto. Só que isso impede a gente de viver os propósitos em Deus. Os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. There are moments in life when two paths will be presented to us. Two ways. And if you may reflect, we might find out that it really happened many times. There was a way and then there is a split. And there are two signs. On one side we have destiny. On the other side we have safety. Many of us, for not trusting in God, chose or still choose for the safety. The problem is, comfort zone will not let us live what God has planned for us. The decision of going for the safety, for the comfort zone, prevents us from living our God's purposes. Para viver o que há de melhor em Deus, aquilo que Ele separou para as nossas vidas, a melhor atitude é o título da mensagem. Lançar sobre Ele as preocupações e ansiedades. E quando a gente lança sobre Ele as preocupações e ansiedade, aí a gente escolhe o caminho certo. Que é o destino que Deus escolheu para nós, que é o caminho que Ele traçou. São as coisas que Ele sonhou. O caminho de Deus é fé. E existe uma recompensa para quem escolhe viver por fé nesse caminho. Deixa eu te falar uma coisa, essa recompensa é muito maior do que aqueles que, na hora de escolher o caminho, escolheram o caminho da segurança. To live what's best in God, what He has set apart of our lives, the best our attitude is, cast our worries and anxieties on Him, which is exactly the title of the message, and choose to fulfill our destiny in Him. And that is exactly the point. We have two ways. The way of safety, the way of destiny. And if we keep worrying, we might choose the way of safety instead of the way of destiny. And this is exactly what God does not expect from us. Because to live our destiny, what He has dreamed for us, we might have to leave the worries behind. Otherwise we pick the wrong way. God's path is of faith. And let me tell you this, there is a much bigger reward for those which will pick faith, destiny, than for the words that will pick safety. Então, galera, lança fora o peso que te atrapalha, entrega a tua preocupação para Jesus. So, folks, throw away the weight that holds you down and give your concerns to Him, to God. Filipenses 4 e 6 diz o seguinte: não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Philippians 4, from 6 to 7, says the following. Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving,
present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Quando a Bíblia fala não andei ansiosos por coisa alguma, é para não estar ansioso. Às vezes a gente vê uma ordenança, a gente não se dá conta do que a ordenança está significando. Significa, se ela está dizendo não andei ansiosos por coisa alguma, é para a gente ver uma vida sem ansiedade. E vê, o que está dizendo aqui não é não andeis ansiosos. Eu vou repetir. Não andei ansiosos por coisa alguma. E quantas vezes a gente se pega, pessoal, ansioso? A Gil viu eu orando ontem, ansioso com a situação do Isaac. Dizendo, mas por que, Deus? É um ano novo. Não tinha que ser tudo diferente? Não era um novo ciclo? Está tudo se repetindo. O que vai ser daqui para frente? Mas o que a Bíblia está dizendo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Exato, não interessa o que for. Não é fácil, mas é uma ordenança. Então a gente tem que apresentar o nosso coração a Deus, fazendo o nosso pedido de oração. Eu vou perguntar isso para cada um responder para si mesmo com a mais alta honestidade. Quantos de nós, diariamente, tem apresentado diante de Deus e colocado aos pés da cruz a ansiedade? E quantos de nós tem simplesmente guardado as preocupações nos nossos corações, deixando isso virar ansiedade? Quantos de nós tem orado diariamente e falado, Senhor, eu estou preocupado com isso. Por favor, me ajuda. Não esperando que desça um anjo, mas simplesmente por ter verbalizado algo que está dentro do teu coração. Que é, Senhor, aqui está a minha preocupação. Me ajuda com isso. Ele promete que a paz dele vai tomar conta do teu coração e da tua mente. Desde que você entenda essa mensagem. Se eu chego a Deus em oração e súplica, apresento as minhas preocupações, então Ele nos dá paz e pronto. Essa atitude gera felicidade. Entregar as coisas a Deus gera paz. E confiar nele gera fé. Vou repetir. Essa atitude gera felicidade. Entregar para Ele gera paz. E confiar nele gera fé. Olha que exercício lindo para a gente fazer. Isso é tudo para que o nome dele seja glorificado. Toda ansiedade lançada sobre Deus faz com que ele nos entregue um projeto, que é o projeto da nossa vida. When the Bible says, don't be anxious about anything, it's not for us to be anxious about anything. And some people eventually will only focus or pay attention to the first part of this verse, which is, don't be anxious. But then when a big problem comes, we start being anxious, but we say eventually, but that's a big thing. But what the Bible says is, don't be anxious about anything. And even yesterday when I was praying because of Isaac's situation, and Julian saw that, I was totally anxious. I was saying, why is this happening again? It's a new year. Shouldn't everything be new? Should we really go through everything again and again? But then I read it. Don't be anxious about anything. So if the Bible says about anything, it means anything. There is no interpretation here. So the question is, how many of us are on a daily basis presenting our requests and concerns in prayer to God? And how many of us are just parking it there in our hearts? The problem of parking all concerns in our hearts is it will sooner or later become a burden, become a much bigger concern and eventually anxiety.
In the other hand, the Bible says if we leave it at the cross, the peace of God will guard our heart and our mind in Jesus. If we come to God in prayer and supplication and we present our concerns, then He gives us peace, and that's it. This attitude breeds happiness, surrender creates peace, and trust breeds faith. That's key, I'm going to repeat. This attitude of putting our concerns at the cross breeds happiness. Surrender to God creates peace, and trust breeds faith. This is all so that His name may be glorified. All anxiety cast on God, then He hands up to us a project. What I'm saying is, God wants to hand over to us a certain project, and this project is our life, our destiny, our purpose. However, He will not hand this over to you if you are still anxious about everything, because the Bible says the opposite. Don't be anxious about anything. Filipenses 4:19 diz o seguinte: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O que a Bíblia está dizendo aqui? Cada uma, não está falando alguma. A Bíblia não está falando assim, aquilo que é principal a gente vai te dar, o resto corre atrás. A Bíblia está falando, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Philippians 4, verse 19 says the following: And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Jesus Christ. So, I'm going to repeat, it's not like we get the main things and for the rest have to fight for. It says, God will meet all your needs. All of them. O nosso relacionamento com Deus deve fazer com que a gente creia que essa palavra diz respeito a nós. Ele é Deus para cumprir suas promessas. Nesse caso, sua promessa é, de novo, título da mensagem, vou repetir mais uma vez de maneira bem clara: lancem suas preocupações e ansiedades aos pés dele, que ele vai suprir as tuas necessidades. Nós somos filhos e a gente precisa dizer de modo audível, não para esse mundo, mas para o mundo espiritual, que ele é Deus para suprir. E suprir o quê? Todas as nossas necessidades. Pela fé, a gente vai romper. Ele dá força para a gente continuar a nossa corrida. Porque agora, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas estão no melhor lugar que poderiam estar, nas mãos de Deus. Our relationship with God must make us believe that this word concerns us, that He is God to fulfill His promises, and in this case, the promise is, cast your concern, your anxiety at His feet, that He will supply all our needs, all of them. We are His children. We need to say in an audible way, not to this world, but to the spiritual world, that He is the God to supply. And supply what? What I just said. All our needs. By faith, let's break through. He gives us strength to continue our race, because our worries and anxieties are in the best place they could be, in God's hands. Deus não é o autor das nossas preocupações. Vou repetir, porque às vezes a gente se confunde com isso. Deus, Ele não é o autor das nossas preocupações. Mas Ele conhece o melhor treinamento para cada um de nós.
Então, vamos começar a trocar a murmuração por gratidão. Deus, ele sim permite momentos de tribulação, ele permite que a gente tenha alguns dissabores na vida, mas ele sabe o melhor treinamento. God is not the author of our worries. That's key. I'm going to repeat myself. God is not the author of our worries, but he knows the best training for each of us. Let's exchange murmuring for gratitude. God, yes, allows moments of tribulation, of troubles in life, but as I said, he knows the best training for each of us. Para que a gente tenha a oportunidade de escolher o caminho que ele preparou para nós. Lembra que eu falei? Tem dois caminhos: segurança, destino. E para que a gente escolha o caminho que ele preparou para nós, o nosso destino, para que a gente possa viver o nosso caminho, a gente vai passar por dificuldades que nos tiram da zona de conforto. E isso acontece de forma proposital. E isso é o chamado que Deus tem para viver o melhor que ele tem para nós. So that we have the opportunity to choose the path he has prepared for us. Remember I said there is this split. On one side, safety. On the other side, destiny. So, if we want to live our destiny, the purpose of God for our lives, we will definitely face difficulties that will take us out of the comfort zone, but that's his call for us to live. Então, galera, para terminar, para de se auto-sabotar. Para de se auto-sabotar. Deixar a responsabilidade virar preocupação e preocupação virar ansiedade. Treina na dificuldade para viver grandes realizações no amanhã. Na zona de conforto, na mesmice de sempre, não tem sucesso. So, to finalize, don't self-sabote yourself. Don't let responsibilities become concerns and concerns become anxiety. Train in difficulty to live tomorrow's great achievements. The comfort zone is no way for success. Então que a gente possa lançar sobre eles as nossas ansiedades para alcançar glória e vitória. May we cast our anxieties on him for glory and victory. Amém?